Dia de segunda-feira é dia da Central do Torcedor, aqui na Central da Picanha, no bairro da Encruzilhada. E eu estou aqui com o torcedor do Santa, Jean Carlos. Ele vai dizer pra mim o que é que ele tá achando desse time do Santa Cruz. Boa noite. Tô gostando. Pra mim, Givanildo sempre tem espaço no Santa Cruz. Toda vez que ele tá, ele levanta o time. E tô confiante que vamos subir para a primeira divisão. O que é que você espera dessas próximas partidas do Santa? Você acha que o Santa tem condições de construir um bom resultado em cima desses próximos adversários e conseguir chegar ao G4? O Santa Cruz joga fora agora, o próximo jogo. Eu acho que tem condições sim de ganhar e somar mais 3 pontos aí e subir na tabela. E sobre a Central da Picanha, o que é que você tem a dizer aqui desse restaurante? Eu sempre indico a Central da Picanha, venho aqui com meus primos já, não é a primeira vez, tô vindo com minha esposa hoje novamente e gostamos muito daqui. Chama aí o torcedor do Santa pra vir pra cá, ó, Central da Picanha. Central da Picanha, pode vir que aqui é sucesso, viu? Obrigado. Estamos aqui na Central do Torcedor, na Central da Picanha, no bairro da Encruzilhada, onde o torcedor vem saborear a melhor pizza no rodízio e depois falar um pouco de futebol aqui conosco, os profissionais da bola. A gente está aqui com o torcedor. Qual é o teu nome? Gustavo. Gustavo, qual é o teu time? Esporte. Esporte é o time do Gustavo. Na tua opinião, o que é que você está observando assim, dessa equipe do esporte aí no Campeonato Brasileiro da Série A? Rapaz, está com um desenvolvimento bom. Comparado a algumas coisas, alguns momentos que viveu no passado, o esporte está rendendo bem. Eu acredito que se continuar desse jeito ano que vem, mais pra frente aí pode até sonhar com o título do campeonato. Sobre aqui o restaurante Central da Picanha, como você está vendo aqui nas imagens aqui, o que é que você acha desse restaurante? Você indica esse restaurante para os seus colegas, os seus amigos? Rapaz, eu indico. A gente estava na casa do meu colega hoje jogando um play, ele olhou na internet, viu a promoção, falou R$19,90, cara, um rodízio, pizza, petisco. Olhei assim, a gente ia pro cinema, a gente falou, não, pô, bora pro rodízio. Mudou de ideia na hora, pegou um Uber, chegou aqui. Rapaz, o atendimento é bom, a comida é gostosa, a gente tá maravilhado aqui e já tá combinando para voltar outras vezes com nossos amigos, porque... Então vale a pena vir aqui. Então aproveita, chama o torcedor para vir prestigiar aqui a Central da Picanha. Rapaz, você que tem que ser o amigo, peladeiro, chama a galera, vem pra cá, rodízio de pizza, petisco, melhor pizzaria, melhor rodízio que você vai encontrar aqui na cidade de Recife, é aqui. Preço bom, comida boa, é aqui, cara, aqui é o lugar. Central da Picanha, e ainda conversa, um papo de futebol aqui, é demais, velho. Vem, é bom. Tá aí, dado o recado do torcedor que participa aqui conosco, vem pra cá você também. Olá amigos, estamos começando mais uma edição aqui dos Profissionais da Bola, diretamente da Central da Picanha aqui na Encruzilhada, né? A Central da Picanha que fica aqui na rua Inácio Galvão dos Santos, número 290, no bairro da Encruzilhada. Como sempre, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, estamos aqui nos encontrando, eu, a Alessandra e o Washington Ramos, para falar para você sobre o que aconteceu de bom no futebol brasileiro e principalmente no futebol pernambucano. Então estamos aí com os resultados desse fim de semana. O Sport que perdeu para o Palmeiras no domingo, o Náutico que teve um empate fora de casa contra o Londrina e o Santa Cruz que também empatou dentro de casa contra o Boa Esporte na sexta-feira. E aí a gente vai começar falando nesse programa de hoje sobre, vamos fazer um comentário, uma homenagem rápida do grande, glorioso goleiro Valdir Pérez, que foi goleiro do Santa Cruz, também goleiro da Seleção Brasileira durante um bom tempo, né? É isso, Washington. Valdir Pérez, boa noite, Washington Ramos, boa noite, Alessandra Santos. Valdir Pérez nos deixou e nos deixa também algumas boas lembranças e também algumas lembranças curiosas com Valdir Pérez, é isso? É verdade, né? Primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Uma notícia triste, né? Para o futebol brasileiro e o futebol pernambucano, já que o Valdir Pérez teve uma passagem muito importante aqui em Pernambuco, jogando pelo Santa Cruz no ano de 88. Uma boa passagem na equipe do Santa e deixou o seu legado aqui para os goleiros brasileiros. Pois é, o Valdir Pérez que passou uma boa temporada no Santa Cruz
logo depois da Copa do Mundo de 82. Alessandra Santos, o que é que você recorda, alguma coisa de você que é bem mais jovem do que eu e o Washington Ramos? Mas você tem alguma lembrança do Valdir Pérez quando ele jogou no Santa Cruz? Agradecendo desde já a audiência, né, dos internautas que nos acompanham. Muito obrigado, você internauta. Valdir Pérez, né, Nil Santos, ele foi revelado pela Ponte Preta em 1970. Eu não era nem nascida ainda. Teve uma grande passagem pelo São Paulo. Vestiu a camisa do tricolor paulista em mais de 600 partidas. Só perdeu para Rogério Ceni. É o segundo jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo e foi o grande goleiro, né, da Copa de 82. Aquela seleção que não ganhou nada. Jogava muito, mas que não ganhou nada, né, Washington? Quando a gente diz não ganhou nada, não ganhou a partida decisiva, porque vinha de uma boa performance, ganhou da União Soviética, ganhou da Holanda, se eu não me engano, na época. Nova Zelândia, e assim, quando chegou na partida do mata-mata contra a Itália, realmente não deu sorte, né? Mas eu continuo dizendo que eu vi jogar, foi a melhor seleção brasileira, no conjunto geral. A passagem do Valdir Pérez na seleção brasileira, principalmente nessa época em que o técnico era o nosso Pelé Santana. Valdir Pérez era um goleiro muito ágil, principalmente, não tinha uma boa estatura, mas era um goleiro muito ágil, né? E por conta disso era glorioso no São Paulo, foi campeão brasileiro, inclusive no São Paulo, e era o titular absoluto ali da meta, apesar de que naquela época muita gente gostaria de ver o João Leite, que estava numa melhor fase, ser o goleiro titular da seleção, mas o Pelé Santana optou pelo Valdir Pérez, e assim foi com o Valdir Pérez durante toda a campanha da seleção brasileira, e ninguém chegou a realmente ver João Leite com a camisa da seleção. Mas fica aí então a nossa homenagem ao grande Valdir Pérez, excelente pessoa, um excelente caráter, como jogador também nunca deu problema, não era aquele jogador de problemas extracampo, ao contrário, ele sempre foi um grande exemplo de cidadania, sempre um exemplo de atleta, sempre se cuidou muito bem, inclusive foi uma surpresa que isso acontecesse assim de uma hora para outra, né? Porque problema de saúde ele nunca teve. É verdade, e um assunto importante que eu queria até citar aqui para os internautas que nos acompanham, é que ontem, né, eu estava na Arena Pernambuco, na partida entre Sport e Palmeiras, e quem estava comentando o jogo era o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, aquele mesmo que era lateral direito, foi consagrado como zagueiro da seleção brasileira, e na sua saída do Santa Cruz para o Guarani de Campinas, foi muito bem recebido pelo Valdir Pérez. Ele lembrou esse assunto ontem, né, realmente uma grande pessoa, o Valdir Pérez, que o Ricardo Rocha, o nosso capitão de 94, foi muito bem recebido no Guarani de Campinas, quando naquele momento o Valdir Pérez era o goleiro do Guarani. Então fica aí a nossa homenagem para o grande goleiro Valdir Pérez, que teve uma boa passagem pelo Santa Cruz. Bem, agora vamos falar sobre nossos clubes e o que está acontecendo no futebol brasileiro e entre os clubes pernambucanos. O Náutico empatou fora de casa contra o Londrina e estacionou mais uma vez aí na última colocação. Só faltam 3 rodadas para completar o primeiro turno da Série B. Nessas 3 rodadas, o Náutico, vencendo as 3 partidas, só vai conseguir 9 pontos. O que não vai conseguir é sair da lanterna. Então ele vai virar de todo jeito. Por mais que as coisas aconteçam, a diferença de pontos para o time subsequente, ou seja, o vice-lanterna, é cerca de 10 pontos. Então se ele fizer os 9 pontos e o outro time perder, se não me engano é o ABC, não é isso? É o ABC. É o ABC. O ABC de Natal. Se o ABC de Natal perder as partidas e o Náutico vencer as 3, mesmo assim o Náutico não deixa a lanterna. Então significa que nesse primeiro turno o Náutico vai virar na lanterna. E aí? Tem chances ainda? O que vocês acham? Olha, Nilo, é muito complicada a situação do Náutico, né? Perdeu toda a gordura, né? Quando eu digo uma gordura para descer. Então fica muito complicado, os times estão muito avançados aí na pontuação. Deixa eu dar só uma filinha aqui o Náutico tem 8 pontos, o ABC é o 19º, tem 12, o Figueirense é o 18º, tem 16,
E o 17º é o Luverdense, tem 17, quer dizer, Eu a fiz diferença... fazer uma correção. O que eu quis dizer é que o Náutico vencendo as 3 e os outros times perdendo todas, ele não sai da zona de rebaixamento. Isso. Mas ele pode sair da lanterna, não é isso? É verdade, pode sair da lanterna. Agora é muito complicada a situação do Náutico. Eu acho que tem que colocar o coração no pé da chuteira, tem que se jogar com garra mesmo para tentar. Agora é muito difícil, porque dentro desse conteúdo aí existe uma tal palavra chamada estatística, que é muito complicado. O Náutico deixou a coisa cair de rendimento numa sequência muito grande e a diretoria não tomou uma providência rápida, e aí fica difícil agora ele tentar reverter. Tudo bem, é um segundo turno, é uma nova história, vai jogar com as mesmas equipes, só que em estádios diferentes. O que jogou em casa vai jogar fora, o que jogou fora vai jogar em casa, mas é muito complicado. Eu acho que o Náutico tem que começar a investir, trabalhar e pensar já em voltar à Série B. Alessandra, o Náutico está trazendo negociando, não sei se já fechou, com um atacante chamado William Batoré. William Batoré. Esse ele cara estava encostado aonde? Estava encostado desde abril, né? Jogou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Água Santa. Tem 34 anos, William Batoré. Ninguém sabe se vai dar certo. É uma aposta da diretoria. Ele chega essa semana para realizar exames médicos e já de repente aí entrar no grupo de Beto Campos para... Foi indicação dele, Alessandro? Você sabe dizer se foi indicação do Beto? Foi indicação do Beto Campos. Para tentar uma reação aí do Náutico, porque o Náutico está com muitos jogadores no Santos lesionados. Jogadores que estão no departamento médico. É isso que a gente vem falando aqui. Quando o Beto Campos pensa em organizar o time, que o time vai se encaixar, ele perde 2, 3 peças. E o Náutico agora enfrenta o Criciúma na Arena de Pernambuco. Depois ele sai para pegar o Vila Nova, volta para a Arena contra o Luverdense. Então os jogos que o Náutico vai pegar pela frente aí são jogos difíceis. O Náutico ainda não tem uma identidade de jogo, como você inclusive colocou aqui. Essa variação de jogadores chega, nem estreia, eu não vi nem o Leilson jogar ainda. Leilson jogou. Mas não permaneceu na equipe por quê? Já se contundiu? Não, é questão do esquema tático também de Beto Campos. Ele Porque... jogou o clássico contra o Santa. Porque o atacante, esse atacante que está jogando no Náutico só fez um gol desde que ele chegou aqui. Como é o nome dele, que veio do Atlético? Alisson. O Alisson. O Alisson. Só fez um gol até agora. São quase 6 meses de clube e o cara só fez um gol. Fica difícil desse jeito você manter um... E aí você contrata Leilson e Leilson fica no banco. Mas é questão também de esquema tático de Beto Campos, né, Washington? A gente também questiona às vezes o técnico, porque o jogador chega e não joga, mas aí ele vê lá como é que ele organiza a equipe. Cada jogo é uma história diferente, né? Um traço diferente que ele faz para colocar os 11 comandados dentro de campo. A questão do Gilmar mesmo. Para mim o Gilmar não ia dar certo no Náutico. Essa é a minha opinião, mas chegou, né, fez o gol contra o ABC, né, que garantiu. Só ele fez gol até agora. Só ele fez o gol contra o ABC, depois no empate contra o Juventude, se lesionou e tá lá no departamento médico. Acho que essa semana agora vai entrar na transição para ver se fica à disposição para a partida. Não só ele, né? Não só ele, mas também tem o Bruno Mota, Giovani, que só jogou uma partida. Giovani também está no departamento médico. Vinícius no departamento médico com problema de lombalgia. O departamento complicado, médico do Náutico está lotado. Quer dizer, o Náutico para fazer gol é o maior problema. Como é que o Náutico pode sonhar em sair da lanterna e sonhar em sair da zona de rebaixamento se ele tem que fazer uma campanha de campeão no segundo turno e não consegue fazer gols? Então é difícil. Eu não digo nem com relação ao time do Náutico no desempenho ali na defesa. Eu acho que a defesa até que se arrumou mais, se organizou mais. O meio de campo com o Amaral deu um crescimento muito grande de mobilidade e criatividade no meio de campo. A defesa até com a volta do Giovani. Breno Calixto e Felipe Gabriel, mas Breno Calixto não joga contra o Criciúma, está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo, nem joga ele, nem joga Suelton. Quais são as chances do Náutico vencer o Criciúma? Olha, jogando em casa, né, o Náutico tem esse jogo na Arena Pernambuco. Eu acho que o torcedor não pode existir, tem que apoiar o Náutico, tá jogando em casa, tem que apoiar mesmo. Ele sabe que é uma missão complicada do Náutico, mas o torcedor tem que fazer o papel dele. Lugar de torcedor é no campo, apoiando o seu time,
se associando ao seu clube e ajudando. É o papel do torcedor. O torcedor tem que deixar essa mania de querer ser técnico, de querer ser diretor de futebol. O lugar de torcedor é na arquibancada, fazendo o papel dele, e outra, se associando a seu clube, porque aí sim é a única maneira que você tem de ajudar ao seu time do coração. Deixar de estar criticando, querendo ser técnico. Acho que o futebol brasileiro hoje, Nilson, o que tem complicado muito é o que tem de torcedores querendo ser técnico de futebol. É coisa complicada. O cara às vezes até bate uma peladinha, conhece um pouco de futebol, mas já quer falar como se fosse um técnico que tem uma vivência do dia a dia. Mas isso acontece porque é a paixão do brasileiro pelo futebol. Não tem como. Se você adora aquele esporte, você pratica aquele esporte, mesmo que seja ali na esquina da sua casa ou no campo de várzea, você tem aquela participação efetiva dentro do esporte, mesmo que seja de uma forma recreativa. Mas quando você vai para o profissional, e aí você vê alguns jogadores profissionais, entre aspas, né? Porque você vê que você joga mais do que ele. E você se considera um jogador, aliás, um atleta de fim de semana, e sabe que algumas jogadas que são feitas dentro de campo não é daquela forma. E aí você começa a pensar, peraí, até minha avó faria aquele gol ali. Né? Até minha avó faria aquele gol, quanto mais eu. E aí, como é que esse jogador não consegue fazer? Então, são algumas nuances, como aconteceu naquele jogo entre Náutico e Santa Cruz, em que o jogador do Santa Cruz perdeu o gol frente a frente contra o Thiago Cardoso. Você tem ali 7,5 metros para colocar a bola e o cara chuta nas pernas do goleiro. Então você questiona isso. Então são alguns questionamentos técnicos também, de posicionamento tático. De certa forma, se não fosse assim, nós não teríamos essa paixão tão forte no Brasil. Nós somos, na verdade, uma fábrica de jogadores. A toda esquina você encontra um grande talento no futebol. Não é? Coisa que você não encontra na União Soviética, assim, na Rússia, que a União Soviética já foi, mas na Inglaterra, você encontra nos Estados Unidos. Por que ninguém bate nos Estados Unidos no basquete? Porque em toda esquina você tem um americano jogando basquete. Por isso que o Brasil é uma potência no futebol. Em toda esquina você encontra um brasileiro jogando futebol. Então, de certa forma, é por aí. Mas o próximo desafio do Náutico é contra o Criciúma, na Arena Pernambuco. E teremos também, agora vamos falar um pouquinho do Santa Cruz, né? Santa Cruz que esperava, assim, inclusive eu achava que seria muito fácil pro Santa Cruz bater o Boa Esporte em casa. O que não aconteceu, o jogo foi empate. Então o Santa Cruz deixou de ganhar ali 2 pontos perdidos mesmo. O que está acontecendo com o Santa Cruz? Será que é problema financeiro? Olha, esse é um ponto positivo, né, dessa campanha, principalmente desse resultado do Santa Cruz muito boa, que foi esse empate na Arena Pernambuco, quando a gente sabe, o próprio Givanildo falou isso na coletiva, falou na questão de salários atrasados do Santa Cruz, porque isso não vem a beneficiar, só vem a complicar ainda mais o elenco do Santa Cruz. Agora, realmente foi a partida mais fraca depois da chegada do Givanildo do Santa Cruz. O próprio Givanildo falou na coletiva, foi a pior partida desde a minha chegada aqui do Santa Cruz. Então eu acho que tem que corrigir os erros. Eu tenho certeza que o Santa Cruz deve melhorar para o próximo jogo, porque vai contar com as voltas do Eli Carlos, do Augusto, do Bruno Paulo, e pode ter aí, pode ganhar o João Ananias, que chegou como reforço para o Santa Cruz, deve ter regularizado, e vai ser mais uma opção para o técnico Givanildo montar a sua equipe na formação que ele gosta, que é o 4-4-2, quando ele jogava no Náutico. É a formação que o Givanildo gosta mais de jogar. E agora, com esses reforços que ele ganha para a próxima partida, tem tudo para o Santa Cruz sair vencedor. Alessandra Santos, Ricardo Bueno volta para esse jogo? Ricardo Bueno jogou contra o Boa Esporte, né? O passe que ele deu pro gol de João Paulo saiu dos pés dele, de Ricardo Bueno. Voltou o artilheiro do Santa. Mas aí ele voltou, o que eu pergunto é o seguinte, ele volta a ser titular absoluto, né? Ele volta a ser titular absoluto, porque Pitbull não joga a altura dele. E o Givanildo precisa dele, inclusive. Givanildo já pediu também a contratação de um outro atacante, de um lateral esquerdo e de um meia. Mas aí a questão também, como vocês já falaram aqui, a questão dos salários atrasados, que o Santa Cruz está com 2 meses de salários atrasados, maio e junho, e Givanildo Oliveira já foi bem direto, disse que não vai aceitar
trabalhar com um grupo com salários atrasados. Aí o presidente Alírio Moraes está no Rio de Janeiro, ele foi em busca de captar recursos para trazer, para quitar a folha salarial do Santa Cruz. Recurso, na verdade, é adiantamento, né? É, adiantamento na CBF, né? Das cotas televisivas. E com certeza, Pra Nil, pagar pela os salários. performance que o Santa Cruz vinha desenvolvendo no Campeonato Brasileiro da Série B após a chegada do Givanildo, com certeza esse é meu ponto de vista. Não estou dizendo que isso é verdade, mas eu creio que sim, a gente sabe o trabalhador como é que é. Deve ter acontecido alguma promessa de pagamento de salário na sexta-feira, não houve e com certeza se mexeu com os brilhos do jogador. Eu também acredito que isso tenha acontecido. Acredito, O time do Santa é um time porque muito não é bom. possível que o time tenha caído tanto, o time que vinha com um rendimento muito bom, fora de casa, e de repente... O trabalhador brasileiro é assim, ele sabe o dia do pagamento, o dia da promessa que a diretoria faz. E aí o cara vai tá contando com aquele dinheiro. E aí não dá certo, aí a coisa fica E aí complicada. acontece o seguinte, ó, não perderam o jogo, mas também não ganharam. Então fica no 0 a 0, fica no 1 a 1, fica no 2 a 2. É igual aquele ditado, né, Nilson? Ele faz que paga, a gente faz que joga. É o fã. Finge que paga, finge que joga. Então, isso está acontecendo muito nesse país, não é só no futebol não, tá? Verdade. É muita, aliás, quase que todas as áreas. Ô, Austin Santos, também para o internauta, a diretoria do Santa Cruz dispensou o atacante argentino Facundo Parra. Ele passou 5 meses lá no Santa Cruz, participou de 8 partidas e não marcou nenhum gol. Então aquilo que não rende, falta não faz, vai embora pro Facundo Parra. Aí é que tá, é esse tipo de atitude que eu falei agora há pouco sobre o Alisson no Náutico. O jogador que chega como atacante no mês de janeiro, nós estamos em julho, o cara só fez um gol. Vai gol? embora também. Pelo amor de Deus. Tem que ir embora. Não tem condições. O Náutico jogou. Desculpa, nós estamos falando do Santa Cruz. Mas a observação é que o Náutico jogou lá em Londrina com um jogador a menos. E no caso do Santa Cruz, falando aí do Pitbull, até que no Campeonato Pernambucano a torcida do Santa Cruz achava que o Pitbull seria um novo xodó da torcida, né? Criaram até uma musiquinha do Pitbull. Mas no Campeonato Brasileiro, Pitbull tá devendo e muito a torcida do Santa. Não consegue marcar gols, não consegue dominar a bola lá na frente e na finalização ele é nota 0. Acontece que o Pitbull ele tem um bom preparo físico, corre bastante. Eu acho que o Pitbull teria que ser melhor treinado para depois assumir um contrato para jogar num time do porte do Santa Cruz. Talvez ele tivesse mais condições de jogar no Central, por exemplo, né? Um Salgueiro, pegar mais cancha para depois assumir a capacidade de jogar no time Santa Cruz. do nível É do um Santa jogador, Cruz. Nilson, de um bom porte, mas que tem uma idade. Se eu não me engano, a idade do Pitbull é 20 anos. É um menino, jogador ele jovem tem 21, ainda, né? 22 anos. Amadurecer Mas bastante. ele era peladeiro, né? Ele era peladeiro, o Pitbull. Tem que Exato. amadurecer. Profissionalizou agora, acho que tá com um ano e meio. Exato, então como ele começou agora, existem os talentos que vêm um pouquinho mais tarde e aqueles que começam bem mais cedo. É o caso de Eric no Náutico, é o caso do Everton Sport, Felipe. Everton Felipe, que bem jovem já estão despontando no mercado nacional e Mas internacional. o Eric, a questão do Eric e do Everton Felipe, eles tiveram toda a estrutura, toda a preparação das categorias de base. Isso é muito importante na vida do jogador. A preparação da base. As técnicas que tem hoje as categorias de base dos times. Inclusive, Então, quando ele E chega o no Everton profissional, ainda ele teve preparado. sua ida para o Internacional. Foi pro Internacional, voltou. Foi para a seleção brasileira. E agora está sub-20. conseguindo manter uma boa sequência no esporte. esporte. Mas ainda não está, na minha opinião, ainda tem muito a melhorar o Everton Felipe. Olha, esses talentos que estão aparecendo no futebol pernambucano, que inclusive tivemos aí aquele lateral que foi do Náutico, que inclusive foi cogitado para a seleção brasileira e foi convocado, né? Ele agora foi jogar fora do país, é o lateral direito André Santos. André Santos, não estou lembrado. Lateral direito do Náutico, jogou aqui no Náutico, estava no Atlético Mineiro. O Douglas Santos. Douglas Santos. Lateral esquerda. Lateral esquerdo. Onde é que ele está agora?
tá no futebol fora. Acho que ele foi pro futebol europeu. Deve estar no futebol europeu, deve ter uma boa passagem no Atlético Mineiro, titular absoluto, e aí com certeza apareceu lá em Atlético Mineiro, com certeza a Europa negociado leva. rápido, entendeu? Então esse tipo de trabalho que deve ser feito com os jogadores da base é algo que deve ser pensado com mais carinho com os clubes pernambucanos, principalmente Náutico e Santa Cruz, que não estão com a mesma rentabilidade financeira que o Sport tem. O Sport se dá o luxo de poder ter um Diego Souza, de poder fazer contratações de jogadores do tipo do Mena, jogadores internacionais. Então esse tipo de contratação é de um custo financeiro muito alto. Então, Náutico e Santa Cruz estão num patamar muito inferior em relação à rentabilidade do Sport. Por conta disso, eles têm que adquirir uma nova estratégia, que é investir na preparação dos jogadores de base. Só assim eles vão conseguir se reestruturar e adquirir novamente a moral que Santa Cruz e Náutico sempre tiveram no futebol brasileiro. E eu acho que esse projeto, inclusive, vai ser um assunto que eu vou participar de uma discussão, tanto no Náutico como no Santa Cruz. Essa semana eu vou pegar mais algumas informações e semana que vem trarei para vocês aqui na Central da Picanha. Ô Nilson, só pra gente fechar o bloco do Santa Cruz, apesar desse empate e dessas cobranças aí de salário no Santa Cruz hoje, torcedor coral, se encontra na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos ganhos, enquanto o primeiro lugar tem 30. Então a gente observa que o Santa Cruz está em 8º, e uma diferença de 7 pontos apenas para o primeiro colocado. Não, então, o Santa Cruz o Vila Nova, que é o quarto, tem 26. Então o Santa Cruz está a 3 pontos, a uma vitória de estar no G4. Então eu acho que não pode investir, tem que regularizar os salários, tem que investir mais, porque eu tenho certeza que se haver um investimento, salários em dias e um planejamento mais eficaz no Santa Cruz, tem tudo para voltar aí a Série A do Campeonato. Com certeza esse ano o Santa Cruz vai brigar pelo acesso à Série A. Tenho certeza que Givanildo vai conseguir, junto com a diretoria do Santa Cruz, organizar aquilo ali e vai brigar pelo acesso. Isso aí a torcida tricolor vai sofrer como sempre, mas vai conseguir brigar por isso. Agora, por situações, inclusive, quando o Santa Cruz subiu para a Série A a última vez, nesse momento da virada do turno, o Santa Cruz estava numa situação muito pior do que anteriormente. A gente vai pro breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Central da Picanha e aí a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o Esporte Clube do Recife. Daqui a pouquinho a gente volta logo depois do intervalo comercial, tá bom? A gente está aqui na Central da Picanha, os profissionais da bola, a verdade é Central da Picanha aqui na Encruzilhada. Daqui a pouquinho a gente volta depois dos comerciais, tá bom? Bem, estamos de volta aqui na Central da Picanha com os profissionais da bola. Eu, Alessandra Santos e o Washington Ramos. Alessandra Santos, Washington Ramos. Nil Santos, vocês já todos conhecem aqui, apresentando para vocês. A verdade é aqui diretamente da Central da Picanha. Um grande abraço para meu amigo Luciano Duarte, nosso grande baluarte da verdade é Luciano Duarte. Aquele abraço, Luciano. Bem, aqui na Central da Picanha você pode vir aqui conhecer, aqui na Encruzilhada. Olha, o restaurante aqui é o seguinte, tem ambiente climatizado,
E se você quiser almoçar aqui durante a semana, tem os pratos executivos, que inclusive começa aqui a partir de R$ 11,99. Os pratos executivos aqui que você encontra, onde tem picanha, fraldinha, maminha, frango ao leite, espeto misto, carne de sol. São os pratos executivos de almoço aqui na Central da Picanha. Agora, a partir das 17 horas, a Central da Picanha tem um rodízio de pizza e petiscos. Você chegar aqui por volta das 17h30, você procura aqui o Manuelzinho, que é o nosso gerente, e ele vai te dar um atendimento completo. Você pode também comemorar seu aniversário aqui com seus amigos. Aqui na Central da Picanha tem um atendimento fantástico. Tem um abacaxi aqui na canela, que é brincadeira, é o meu preferido aqui. Você pede o seu petisco ou sua carne e pede esse abacaxi na canela. Ele vem esquentado, lógico, na brasa, né? Bem quentinho e com aquela cobertura de canela fantástica. Só aqui na Central da Picanha você encontra esse abacaxi, que faz parte, inclusive, do rodízio de pizza e petiscos. Pizzas salgadas e pizzas doces. Grande variedade, e os petiscos são os mais variados. Você pode chegar aqui, vai encontrar o franguinho frito e outras coisas mais. Agora eu estou sabendo que o Washington Ramos está aqui com uma recomendação muito legal para quem está querendo cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Olha aqui, ó. Vai mostrar para você o que é isso aqui. Vamos lá. É verdade, Nilson. Um produto, né, para quem quer ter qualidade de vida, você quer emagrecer tendo qualidade de vida, você utiliza o Café Marita. Esse café que está revolucionando o Brasil e, por que não dizer, o mundo, porque ele está entrando agora na Europa, nos Estados Unidos, um café funcional, onde você pode utilizar ele por 3 vezes ao dia, um preço bem acessível, tá bom? Você que está nos acompanhando pela internet, você pode ligar para o Washington Ramos. Estou representando esse produto aqui na cidade de Olinda, tá? Tem outros revendedores, você pode também procurar. Tá aqui, ó, esse café funcional que vai dar uma regularizada nas suas taxas. Você vai emagrecer com qualidade, principalmente você que não tem uma vida sedentária, você que faz atividade física. Esse café vai melhorar o seu metabolismo, vai baixar as suas taxas de glicemia, pressão alta e muito mais. Você pode acompanhar, entrar no site aí www.cafemarita.com.br e você vai acompanhar melhor o que esse café vai fazer com você e deixar você aí com qualidade de vida. Olha aí, Café Marisa, o Washington Ramos que o diga, né? Porque ele passou por uns probleminhas de saúde aí, estava meio desequilibrado na sua dieta. Aí depois que começou a tomar esse café, ó, melhorou muito. Não é isso, Lógico? Isso mesmo, então. Como é que tá a saúde agora? Melhorou, né? Não está 100% ainda não, porque há 4 dias que eu comecei a tomar o Café Marita, mas eu tenho certeza que já estou me sentindo outra pessoa já. E eu tenho certeza que você vai nos procurar e vai adquirir o produto. Alessandra Santos, vamos falar um pouquinho agora do Esporte Clube do Recife. Você foi para a Arena Pernambuco, presenciou lá um grande jogo. Não deixa de ser. O Sport ficou um pouquinho abaixo da expectativa, mas o jogo foi bom. O jogo foi bom, muito bom. Estávamos lá, né, Washington? Fazendo a cobertura do Sport Palmeiras, mas o Sport, Nil, não conseguiu sair da marcação do meio-campo do Palmeiras. O Sport não conseguia passar daquela linha ali do campo para o ataque. Quando os jogadores do Sport chegavam, os jogadores do Palmeiras já estavam em cima, dando bote, e foi 2-0 para o Palmeiras. Cuca montou um time com 9 desfalques e, mesmo assim, o Sport ainda conseguiu sair do campo derrotado. Um fato curioso, né, Washington Ramos? Eu queria falar para vocês também. O goleiro Jailson, do Palmeiras, ele jamais perdeu uma partida na Série A. É interessante, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Jailson após a partida, e aí perguntei a pergunta para ele, foi a seguinte: e aí, agora é manter essa pegada para ganhar titularidade, porque não é todo dia que se coloca o Fernando Praz no banco de reservas. E o Jailson entrou muito bem na partida contra o Flamengo, fechou o gol, ganhou a titularidade, veio para Recife. Isso você sabe também, né? Não é fácil vencer o Sport na Arena Pernambuco, arena completamente tomada, 42.085 torcedores. Recife é complicado. É complicado. E o Palmeiras vinha aqui desbancar o Sport, e agora parabéns aí, viu, para o Cuca, que deu um nó no Vanderlei Luxemburgo. Agora, o interessante que eu falei com relação ao goleiro Jailson é que o goleiro Jailson foi o substituto de Fernando Praz ano passado, quando o Palmeiras, ele assumiu o gol do Palmeiras,
O Palmeiras não perdeu mais e foi embora até o fechamento do título de 2016. E aí o Palmeiras foi campeão, Jailson não perdeu nenhuma partida. Quando virou para esse campeonato de 2017, o Fernando Braz reassumiu a titularidade. E aí o Palmeiras teve alguns percalços aí, perdeu algumas partidas e aí a titularidade voltou pro Jailson. E o Jailson, que foi goleiro do Ceará, não é isso? Foi goleiro do Ceará, se eu não me engano, jogou no América também, então sempre foi um goleiro de Série B. Na Série A, ele nunca perdeu uma partida e continua invicto. É o único goleiro no Brasil que nunca perdeu uma partida na Série A. E continua invicto. Parabéns aí, inclusive fez aniversário agora há pouco, tá com 37 anos. Já 37 anos de idade, não parece, né? Porque o cara se cuida muito bem. Não parece. Ele tem um físico e uma aparência de 28, 29 anos. Mas o cara tem 37 anos. Goleiro Jailson, muito bom goleiro da equipe do Palmeiras. Uma pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o Sport perdeu a partida ou o Palmeiras ganhou? O Palmeiras ganhou. E Luxemburgo reconheceu isso na entrevista coletiva. Quando os repórteres perguntaram para ele o que foi que aconteceu, ele disse que o que aconteceu foi que o Palmeiras foi superior ao Sport dentro de campo, envolveu o Sport com o futebol e conseguiu sair vitorioso. Ou marcação, seja, marcação velocidade, muito, criatividade. uma marcação muito pegada no meio de campo, ali com aqueles dois volantes que ele colocou, o Bruno Henrique e o Jean, e conseguiu superar os três do Palmeiras, que é Richelli, Diego Souza e o Sander. As jogadas foram feitas com o Bruno Henrique, né, Alessandra, se sobressaindo, inclusive na nossa rádio Estúdio a gente acompanhou o trabalho, ele foi escolhido pela nossa equipe como o melhor jogador em campo. Uma jogada do Palmeiras, uma jogada já ensaiada, que é o escanteio cobrado no primeiro pau do Egídio, para cabeçar daquela jogada ensaiada que ele faz com o Bruno Henrique, e aí deu certo, ele cabeceou voltando, o goleiro Agenor não foi feliz no lance, foi encoberto pelo lance, quando a bola caiu, já caiu dentro do gol, aí ficou difícil. E depois o lançamento do Bruno Henrique, brincadeira pro Keno. O Keno dominou, ainda esperou a saída do goleiro Agenor. Simplesmente demais. Diferenciado, é um jogador. Aquela jogada com o Keno. O Keno realmente é um jogador fantástico, inteligente, rápido, ágil, tem uma velocidade incrível, né? Uma condução de bola muito boa, velocidade fantástica e uma confusão perfeita. Tá indo, ele tá é uma boa opção para Tite olhar direitinho esse verdade. Hein? Ele deu uma arrancada ali pela direita que o lateral do Sport não conseguiu acompanhar a jogada não, viu? Eu vi essa jogada. Impressionante. Velocidade, é verdade. Lá no fundo. Não foi a dominada de bola dela, a dominada que ele fez ali naquele lançamento do meio, no contra-ataque, foi rápido e eficaz. Ele dominou e colocou a bola no canto. O goleiro não pôde fazer nada. Há quem diga que o goleiro. Há quem diga que o goleiro é o atacante, o verdadeiro matador, que pega a bola ali e não pensa duas vezes não. Pegou, chutou. E não tem quem tome a bola. Isso era o que Pitbull tinha. E outra Alessandra, observação importante que a gente tem que fazer é o seguinte: o jogador, quando tem qualidade, ele não precisa jogar numa Série A para mostrar, não. O Keno já mostrava isso no Santa Cruz. As suas qualidades aqui no Santa Cruz. Então é por isso que eu digo, muita gente vê um jogador jogando no Náutico, vê jogando no ABC, aí diz, não, ele não tem condições de jogar uma Série A. Tem sim. O futebol não tem muita coisa diferente não, viu? Tem muita coisa não. Há sim um investimento, uma diferença de salários, mas não tem muita diferença não. É só dar oportunidade que você vai ver o resultado. Próximo desafio do esporte: Copa Sul-Americana. Quinta-feira. Nessa quinta-feira venceu o jogo em casa por 2-0. Foi 2 ou foi 3? 2-0, 2 gols de André. Foi 2, já está saindo na frente do Sport, tem tudo para passar de fase. Venceu o Arsenal de Sarandi, aqui na Ilha do Retiro, 2-0. E agora vai tranquilo, né? Na próxima quinta-feira vai jogar na Argentina contra o Arsenal. E tem tudo para trazer e vir classificado para Pernambuco. Completo, viu, agora já para o Campeonato Brasileiro, próxima partida do Sport é domingo. Na Fonte Nova contra a equipe do Bahia. E aí vem a dificuldade, porque ninguém sabe se o Magrão volta, ninguém sabe ainda se o Magrão volta, e ele perdeu, e o Oswaldo, e ele perdeu o Richelli, o Diego Souza e o André, terceiro cartão amarelo. Eu quero ver como é que o Luxemburgo vai montar essa equipe para a partida contra o Bahia. Ele deve entrar com Tomás no lugar de Diego Souza. Não gostei Alisson no lugar de não entrou bem na partida. Também eu não gostei.
da atuação de Thalisson ontem no lugar de Richelli. E o Juninho ou o Rogério no lugar de André. Aliás, as 3 modificações que o Luxemburgo fez no jogo de ontem não resolveu nada. Não resolveu nada. Tirou o Sander, colocou o Rogério. Tirou o Richelli, colocou o Thalisson, um garoto da base, também não podemos cobrar muito desse jogador, mas que sempre quando entra faz a diferença, mas ontem não fez. E o outro foi Everton Felipe, entrou Tomás. E entrou Tomás. Na minha opinião, é minha opinião, tá? Doa quem doer, mas eu não gosto do futebol do Tomás. Você não gosta de futebol, Tomás? Não gosto, não. Joga muito pra trás, pro meio. Acho que o jogador tem que jogar pra frente. O futebol é pra frente. Desde o Santa Cruz? Desde o Santa Cruz que eu acompanho o Tomás, eu não gosto. É uma questão minha, tá? É uma questão minha, respeito a opinião de cada um. É verdade. Agora, o Bahia perdeu fora de casa, levou uma chapuletada de 3-0 do Santos. Mas eu assisti o jogo, hein? O time do Bahia jogou mal, não. O placar não reflete o futebol que o Bahia jogou. Na verdade, o Santos foi muito pressionado pelo Bahia. E como o Santos tem um time rápido no contra-ataque, conseguiu fazer esses gols. Mas o time do Bahia dominou, inclusive, e engoliu o Santos. É porque foi infeliz em algumas finalizações. Eu acho que o Bahia vai ser uma pedreira muito grande aí no sapato do Sport. É por isso que existe o ditado, cada jogo é uma história. Se você for fazer um comparativo, você vê, voltando agora para o Náutico e Santa Cruz, o Londrina veio aqui no Arruda, fez um partidaço contra o Santa Cruz, saiu vencedor, né, diante do Santa Cruz, e o Náutico, com toda essa fase aí, essa má fase do Náutico, foi a Londrina no Estádio do Café, jogou com um jogador a menos e conseguiu um empate. É por isso que eu digo, cada jogo é uma história. Todo mundo esperava o quê? Que o Náutico fosse ser goleado, tomar 2-0, mas o Náutico foi lá, foi guerreiro, com um jogador a menos e conseguiu um empate. Coisas do futebol. Vale frisar que esse jogador a menos que ele está falando aqui é o Alisson. Que não entrou em campo, né? Quer dizer, entrou, mas não jogou, né? Então é mesmo que nada. Bem, essas são as expectativas, né? Depois o Sport pega o Fluminense e pega também o Corinthians fora de casa. Cara, o Corinthians, quem consegue vencer o Corinthians? É um adversário difícil, né? É muito temido o Corinthians, e a gente tem que temer mesmo pela performance que ele vem apresentando neste Campeonato Brasileiro. Agora eu falava até para a Alessandra, lá antes do jogo em off, eu conversava com alguns colegas de imprensa, que essa partida do Sport contra o Palmeiras seria um grande teste para um time que quer ficar ali na briga entre os 4 melhores do Brasil. E o Sport mostrou que não tem um banco à altura. E o Vanderlei sentiu isso, né? Quando ele precisou do banco, aí ele não teve essa sequência. Não teve jogadores à altura, né, para fazer com que o time jogasse diante do Palmeiras. Então, acho que o Sport precisa melhorar, né? O Vanderlei tem que tentar compactar mais essa equipe e deixar ela bem enxutinha e com um banco à altura para substituição, porque senão esse sonho de Libertadores, o rubro-negro, pode esquecer, viu? Porque o grande teste é contra o Palmeiras. Agora vem o teste com o Corinthians, mas um grande teste para o Sport. O Sport que tem uma tradição de jogar contra o Corinthians, uma tradição muito boa de jogar diante do Corinthians, sempre joga bem contra o Corinthians, mas é um grande teste. E aí sim a gente vai poder ver o poder de fogo do Sport, já que ele quer brigar ali pela Libertadores. Olha, as considerações finais, já estamos chegando aqui ao final. Considerações finais com relação às expectativas do Sport, a gente acabou de dizer aí, vamos ter aí Sport contra o Bahia, fora de casa, depois volta para enfrentar o Fluminense. Eu acho que contra o Fluminense é tranquilo, né? É tranquilo, tá jogando em casa, apesar do Fluminense também fazer uma boa campanha, mas é aquele negócio, como o Luxemburgo diz, né? O Fluminense é meio tem que jogar cada jogo como se fosse uma decisão. Não quer pensar em Libertadores, então tem que ficar ali no topo. E para chegar no topo tem que vencer. Pois é. Considerações finais então. Vamos aí encerrar a nossa participação hoje aqui na Central da Picanha. Desejando então um grande jogo aí do Sport lá na Argentina contra o Arsenal de Sarandi. Que eu acredito que o Arsenal de Sarandi, quando veio aqui, perdeu a partida para o Sport, o Arsenal de Sarandi estava renovando a equipe. Muitos jogadores ali estavam improvisados em posições. Houve uma debandada. Eu acredito que o Arsenal de Sarandi já se organizou melhor. Então o jogo vai ser uma pedreira. Não vai ser fácil não, hein? O torcedor do Sport se prepara aí, porque não vai ser fácil. Bem, o que é que a gente pode esperar aí das próximas rodadas? Seria essa possibilidade do Sport ganhar do Bahia fora de casa, porque devolver
a perda do Campeonato Nordeste e ver se o Náutico consegue... Porque Beto Campos vai ter... Tanto Beto Campos quanto o Givanildo, eles terão uma semana, né? A partir de amanhã, no caso, terça-feira, terão 4 treinos para as próximas partidas. Então, vê se organiza aí os times. Eu torço pelo Náutico também, para que o Náutico consiga pelo menos essa vitória aí contra o Criciúma e saia dessa situação, porque é complicado. A gente ter um time numa Série C vai ser complicado, viu? Tanto pro time quanto pra gente da imprensa. Ok. Verdade. Bem, fica aí um grande abraço pra vocês. Curtam aí a nossa página, curtam também a nossa página na fanpage do Facebook. No YouTube você dá aquele like aí pra gente, ó, aquele like. E aí fica pra você um grande abraço e vamos torcer aí por melhores resultados de Náutico Santa Cruz Esporte. Semana que vem a gente se vê aqui na Central da Picanha, mais uma vez com os profissionais da bola. Central da Picanha que fica aqui na rua Inácio Galvão dos Santos, número 290, no bairro da Encruzilhada. Fone 3427-2646. Um grande abraço a todos, valeu e tchau!